Olá, está no ar o Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Nesta edição você confere com a gente. Vereador Moacir Camerini tem cassação confirmada pela Justiça Eleitoral. Governo Federal estima salário mínimo de R$ 1.088 a partir de 2021. Venda de produtos ilegais por parte de imigrantes que moram em Bento Gonçalves é motivo de reunião coordenada pela Secretaria de Segurança. Liberado o início do pagamento do IPVA 2021. Prefeitura e forças de segurança de Bento Gonçalves definem pela ampliação da fiscalização para evitar pontos de aglomeração na cidade. Lançado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Os principais destaques desta edição, que começa a partir de agora. O sol deve seguir aparecendo em meio a muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora podem ocorrer em Bento Gonçalves ao longo desta quinta-feira. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade ainda associadas ao sistema de baixa pressão que se formou no Paraguai ainda vão atuar sobre a região sul do país. Além disso, os ventos de um sistema de alta pressão que está sobre o oceano também vão reforçar áreas de instabilidade sobre o leste da região. Por isso, o céu fica bastante encoberto desde cedo e pode chover forte a qualquer hora entre o extremo norte gaúcho e o leste de Santa Catarina e entre a região de Guarapuava, Grande de Curitiba e em todo o oeste paranaense, inclusive em Campo Mourão. Na região de Londrina, no interior catarinense, na região de Porto Alegre e no norte gaúcho, o dia ainda vai começar com sol, mas há risco para pancadas com raios entre a tarde e a noite e não se descarta o risco de temporais isolados. Apenas no centro-sul do Rio Grande do Sul é que o tempo vai continuar firme sem previsão para chuva. Em Porto Alegre, mínima de 21, com calorão de 31 graus, e em Florianópolis, mínima de 21, com máxima de 25 graus. Aqui para Bento Gonçalves, as temperaturas devem variar entre 18 graus a mínima e a máxima chegando até 29 graus. Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, eleitos prefeito e vice-prefeito em Bento Gonçalves, tiveram a cassação dos seus registros suspensa pela Justiça Eleitoral na última segunda-feira, dia 14. A juíza Romani Dalcin acatou o efeito suspensivo e, com isso, eles poderão assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro do próximo ano. Os dois políticos aguardam agora que o Tribunal Regional Eleitoral aprecie o recurso. De acordo com o cartório eleitoral local, a diplomação dos novos líderes da cidade já tem data marcada. Será nesta quinta-feira, dia 17, às 14 horas, de forma online. O governo federal estima que o reajuste do salário mínimo chegue a R$ 1.088 a partir de 2021, ou seja, R$ 43 a mais do que os atuais R$ 1.045. A informação foi divulgada pela equipe econômica. De acordo com o governo, o reajuste do mínimo está baseado na estimativa da inflação acumulada neste ano, com o INPC chegando a 4,1%. O Congresso Nacional deve analisar o texto encaminhado pela equipe econômica sem data para a aprovação do documento. Decreto publicado pelo governo do estado nesta semana garante a ampliação do horário de atendimento do comércio para o Natal. A medida atende a uma solicitação da FEComércio RS. O horário limite para ingresso do público nas lojas passa das 8 da noite para até as 10 horas da noite, com fechamento obrigatório às 11 horas da noite. O decreto determina também que haja horário preferencial para grupos de risco. A medida é válida para todos os municípios que puderem atuar nos protocolos instituídos pela bandeira vermelha. A preocupação das entidades quanto ao limite do horário
era a possibilidade de aglomerações, devido ao aumento da demanda tradicional no período. Entre os dias 16 e 20 de dezembro, de forma online, acontece o Festival de Contação de História Conta um Faz de Conta. O projeto foi selecionado através do Programa de Apoio e Financiamento à Cultura do município de Garibaldi, com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. As produções serão disponibilizadas pelo Facebook. Brincando com diversas possibilidades corporais e recursos visuais disponíveis em uma montagem teatral, os artistas unem histórias, músicas e brincadeiras e as transformam em 3 belas atrações de histórias com textos adaptados de Braulio Tavares e Chico Buarque. Dentro da programação do Natal Bento, estão previstas para hoje, amanhã e sexta-feira as apresentações do Show do Aladim, Rodrigo Solton e show natalino A Voz do Coração. Como os espetáculos acontecem em formato drive-in, os mesmos estão agendados para 7 horas da noite no Pavilhão E do Parque de Eventos. Respeitando o distanciamento controlado do governo do estado para a bandeira vermelha, serão permitidos até 180 carros com uso obrigatório de máscara, proibição de sair do veículo apenas para o uso dos banheiros, sinalizando todos com piscas. Para a atividade, é sugerida a doação de um brinquedo para crianças carentes. Todos os shows serão transmitidos pelo facebook.com/turismo.bento. A venda de produtos ilegais por parte de imigrantes que moram em Bento Gonçalves foi motivo de reunião nesta quarta-feira, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança. Estiveram presentes membros do Núcleo de Ação Social e do Movimento Negro Raízes. De acordo com Lisiane Pires, do Movimento Negro Raízes, a reunião serviu para buscar soluções e iniciar um diálogo com o grupo, formado principalmente por imigrantes senegaleses. Os participantes ficaram de unir esforços no sentido de oferecer aulas de crioulo e francês para os agentes da Guarda Civil e fiscais, buscando assim aproximação com a língua. A Prefeitura já realiza esse tipo de trabalho de comunicação com os imigrantes haitianos e também venezuelanos. A Polícia Rodoviária Federal em Bento Gonçalves apreendeu equipamentos eletrônicos e perfumaria de procedência estrangeira na BR-470. A carga que entrou ilegalmente no país estava em um carro com placas aqui de Bento Gonçalves. No interior do veículo, os policiais encontraram diversos artigos eletrônicos, como videogames e acessórios, além de perfumaria, avaliados em mais de R$20 mil. Os produtos foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro. O Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves efetuou nesta quarta-feira, dia 16, a entrega de uma viatura da corporação à Prefeitura Municipal. O veículo Ford Transit, ano 2009, será utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde e pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. Conforme a administração, o veículo já está registrado em nome da Prefeitura, em razão de ter sido adquirido com recursos do FUNREBOM, o Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. O IPVA 2021 já pode ser pago a partir desta quarta-feira, dia 16, com desconto pela antecipação. Quem optar por pagar o tributo até o dia 30 deste mês terá desconto de 3%. Na virada do ano, há atualização do valor, estimado em 3,54%. Os descontos no IPVA podem chegar ainda a até 25% para os proprietários de veículos que tiverem os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão. Além do pagamento antecipado em dezembro, existe a possibilidade de parcelamento do desconto. Para isso, os proprietários de veículos precisam pagar a primeira parcela até o dia 29 de janeiro com 3% de desconto. As próximas duas são em fevereiro, no dia 26, com desconto de 2% e até o dia 31 de março com desconto de 1%. Para
Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento em 3 vezes dentro dos prazos estipulados. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Uma reunião entre representantes da Prefeitura Municipal e das Forças de Segurança de Bento Gonçalves definiu pela ampliação da fiscalização para evitar pontos de aglomeração na cidade, principalmente nos finais de semana. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira, na sede do Poder Público. A medida, considerada enérgica pelos representantes, visa conter a disseminação e o alto índice de contágio da Covid-19 no município. Há pelo menos 2 semanas, imagens e vídeos de festas e encontros clandestinos reunindo centenas de pessoas em sítios no interior de Bento Gonçalves foram divulgados nas redes sociais, gerando críticas da população. De acordo com o secretário interino da Segurança, o Major Evandro José Flores, as ações serão focadas nesses eventos e possíveis aglomerações à noite em praças. De quinta-feira até o sábado, a partir das 11 da noite, equipes de fiscalização farão blitz em vários pontos da cidade. A partir de hoje, dentro das ações que visam conter a disseminação ao coronavírus, os serviços de algumas secretarias municipais passam a ser realizados por teleagendamento. O objetivo é evitar aglomerações. Integram a ação as secretarias municipais de Finanças, de Administração, Educação, Meio Ambiente, além da Sala do Empreendedor e do IPURB. O Hospital Tacchini anunciou nesta semana a redução de cirurgias eletivas, em função do crescimento do número de pacientes internados. A avaliação dos procedimentos está sendo feita caso a caso. Somente na estrutura instalada junto ao pronto-socorro do Tacchini, os atendimentos diários tiveram um aumento médio de 193% na comparação entre os meses de outubro e dezembro. Além disso, o número de pacientes com diagnóstico de Covid-19 internados simultaneamente passou de 9 para 19 em pouco mais de uma semana. Apesar da quantidade de casos ainda estar abaixo da registrada durante o primeiro pico da pandemia, cabe ressaltar que tem ocorrido um aumento de internações decorrentes de outras patologias, ampliando assim a necessidade de recursos e estrutura hospitalar. A Prefeitura de Bento Gonçalves está trabalhando junto ao governo do estado a ampliação de mais 5 leitos de UTI junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. O Gabinete de Ação contra o Coronavírus também está ampliando as ações de conscientização com blitz pela cidade. E ainda de acordo com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, com dados do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, também credenciados e municípios que integram a região da Serra, já são agora 6.151 casos confirmados. Nesta quarta-feira, dia 16, 94 casos foram confirmados e 70 apresentaram cura clínica. São agora 6.499 casos confirmados, 5.805 curados e 129 óbitos. Foi lançado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A cerimônia ocorreu em Brasília, no Palácio do Planalto. A proposta pretende imunizar mais de 51 milhões de pessoas no primeiro semestre do próximo ano. A imunização de toda a população brasileira deve ocorrer entre 12 e 16 meses. Os grupos prioritários à vacinação, aqueles considerados mais vulneráveis à doença, serão imunizados em 4 fases. Na primeira fase estão profissionais da saúde, idosos com mais de 75 anos,
pessoas acima de 60 anos que vivam em instituições como asilos e indígenas. São estimados 29 milhões de doses nessa fase, levando em conta que cada uma tomará 2 doses. A segunda fase inclui idosos acima de 60 anos, o que representa 44 milhões de doses da vacina. A terceira fase será composta por pessoas com comorbidades, o que equivale a quase 26 milhões de doses. E a quarta fase engloba professores, profissionais de força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, o que corresponde a 7 milhões de doses. Nessas primeiras 4 fases, o governo afirma que planeja usar a vacina de Oxford, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Pouco mais de 2 meses após voltar ao cargo de vereador em Bento Gonçalves, após conseguir suspender o seu processo de cassação, Moacir Camerini, do PSB, sofreu mais um duro revés na Justiça. A juíza Romani Dalcin, da Terceira Vara Cível, derrubou a liminar que ela própria havia concedido no começo de outubro. Em nova decisão, a magistrada determinou o imediato afastamento de Camerini de suas funções na Câmara Municipal. Ao revisar os argumentos de Camerini de que o processo de cassação teve ilegalidades na sua condução, a magistrada foi derrubando uma a uma as supostas irregularidades levantadas pela defesa do político. Conforme a comissão processante, criada após a CPI das fake news, Camerini foi apontado como o mentor de um esquema de difamação e de propagação de informações inverídicas a partir do seu gabinete no Legislativo. Na mesma decisão, Romani também condenou Camerini pela chamada litigância de má-fé, impondo agora ao ex-vereador uma pena de 1% sobre o custo atualizado da causa. Em um trecho da sentença, a magistrada cita, abre aspas, ainda entendo cabível a condenação do impetrante a pena de litigância de má-fé, pois, ao alterar a verdade dos fatos na inicial, acabou induzindo o Ministério Público e o juízo a erro, o que somente veio a ser verificado com a juntada de documentos pelo impetrado, ou seja, o presidente da Câmara, ocorrida após a decisão liminar. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Você também confere a qualquer instante através do aplicativo Conecta TV Com, válido para iOS e também Android.